Senhoras e senhores, está começando mais um TreeMindCast por aqui. O episódio de hoje, estou bem animado, porque a gente vai falar sobre algo que a gente gosta bastante. Vamos falar sobre inteligência artificial, automatizações e novas estratégias, aí, novas formas para você, para te ajudar a atrair, gerar mais negócio na advocacia, tá? Eu estou com um cara aqui que você que nos acompanha aqui há bastante tempo, talvez já deve ter visto, salvo engano, o episódio número 82, tá? Com o Marcelo Diniz, que ele é da Anderson Balão. O cara está há mais de 22 anos no escritório, baita advogado empresarial, super reconhecido aqui na nossa região. E esse cara se tornou um puta especialista em IA, tá? Assim, comendo com farinha, como diz minha mãe, né? Tá muito forte naquilo. Ele está trazendo bastante conteúdo que está rico em termos de informação e propôs de a gente trazer isso com um viés para o comercial, que é o que a gente gosta de falar aqui o tempo todo. Só para dar um contexto, o Marcelo esteve com a gente em dezembro de 2021. Então, cara, exatamente em dezembro, olha só a coisa, eu não tinha percebido isso. Mas são 2 aninhos aí, a gente falou sobre a Advocacia 4.0. Então, nesse episódio, se você quiser depois de ouvir isso aqui, dá uma olhada lá. A gente falou sobre jurimetria, falou um pouquinho sobre as questões relacionadas a legal design, falou sobre alguns aspectos do direito 4.0, nem fazia ideia, né, do que estava por vir, do GPT. Então a gente vai trazer com aspecto totalmente voltado para o comercial. O Marcelo vai trazer uma visão dele em termos de ganho de eficiência, coisas que, até mesmo a gente aqui no bastidor estava comentando que eles talvez estejam vacilando no próprio escritório e que agora o troço mudou muito rápido, né? Está numa velocidade muito, muito rápida a mudança. Então é um baita especialista, vale muito a pena ouvir isso, até para você entender de uma vez por todas, cara, o que está aplicável e o que não está. Que eu sou totalmente a favor de usar a ferramenta, mas colocar a mão na massa direto, assim, sabe? Eu não gosto de ficar tanto viajando na maionese, porque senão no final do dia a gente tem que ganhar, gerar eficiência, tem que gerar resultado, né? Marcelão, então, primeiro, obrigado por topar o nosso convite e tá aqui de novo, né, participando com a gente. Eu que agradeço o convite, Guilherme. Primeiro, saudar aí a todos os ouvintes, os participantes da comunidade TreeMind. É uma satisfação poder estar aqui pensando um pouco, trazendo reflexões sobre isso, e algo que é muito importante para o advogado atualmente, que a gente precisa estar atento. Estamos no meio de uma revolução, a revolução está acontecendo, e quando você comenta, especialista em IA, eu acredito que ninguém é especialista ainda, porque a gente está basicamente vamos dizer, da primeira infância, né? Nós temos um bebê que está sendo ainda crescendo e a coisa está no seu primeiro estágio. Quem estiver atento, quem já conseguir participar e trazer isso para dentro das suas práticas, sem dúvida nenhuma, estará à frente. Tem uma máxima que é muito interessante: ninguém perderá emprego para a IA. Você perderá o emprego para alguém que faz a mesma coisa que você faz, mas que usa muito bem a IA. O ser humano sempre estará à frente do processo, e isso que é muito importante. Quem usar a IA vai estar à frente de quem não utilizar. E aí, comentando o que você colocou, é um desafio para nós, instituição que já está aí há mais de 30 anos no mercado, como escritório, a gente está com mais de 100 pessoas ali, todas as áreas de direito empresarial, e muitas vezes práticas muito consolidadas, aquele way to do, aquela forma como você faz, sempre é muito difícil, ainda mais na advocacia, que a gente sabe que tem esse tradicionalismo. Fato, bem bacana. Marcelão, para começar, eu só quero trazer um contexto aqui, daí vou pedir para você complementar, até porque você tem uma visão bastante técnica, tá? De uma última atualização, porque o jogo muda assim do dia para a noite, né? Os caras acordam, fazem um lançamento, agora a versão 4.0, versão 4.0 Turbo, né? Então, falando de maneira bastante simples aqui, porque eu estou bem imerso nesse assunto também, estou ficando um rato de ar aqui, né? Tudo que sai eu estou acompanhando e tal. Você vai ficando meio viciado, essa é a verdade. O assunto é tão viciante que você não para. Eu sei mais ou menos o que você sente. Então, de vez em quando eu dou até um ar, assim, falo, não, chega de ouvir um pouco isso. É engraçado, porque você vai fazer algo que normalmente se demoraria 15 minutos, meia hora, deixa eu usar aí. Quando você vê, você dá 1h30 testando como é que funciona, como é que assim ficou bom. Era uma coisa que eu fazia, mas é muito apaixonante. Agora, teve uma atualização que essa me pegou realmente surpresa, assim, né? Que a gente usava 3.5, agora a gente está desenvolvendo internamente um chat com 100% IA de fundo, que é 4.0. Usando principalmente a 4.0 Turbo. Só para dar um contexto para quem não pegou isso ainda, existe uma última atualização do GPT, né, que você tem a 4.0, quase 4.0 Turbo. Os caras já estão falando que vai lançar a versão 5, mas a 4.0, o que ela mudou para caramba, assim, que para mim foi o maior golaço. É que o GPT por si só, ele é um chat, considere ele como um chat, tá? Até então um chat. E os caras começaram a enxergar possibilidades de tornar ele um produto. Pô, precisamos ganhar dinheiro com esse negócio. Na prática é muito isso que eles trazem nos bastidores. Ótimo. Aí o que os caras fizeram? Conseguiram bolar algo que, cara, para mim foi fantástico. A hora que eu vi isso, eu falei, cara, agora os caras mataram a pau. Que é assim, o chat em si, ele é simples de a gente fazer a integração, de a gente usar ele, né? Eu mando uma mensagem, né, para ele, ele me responde.
certo? Um prompt que depois a gente vai falar um pouquinho mais. Agora, o que eles conseguiram fazer, que está nos possibilitando coisas bizarras, assim, que aí ganha uma eficiência animal, é o seguinte, né? Vou dar um exemplo para ficar fácil aqui. O advogado que nos acompanha. Então, beleza. Primeiro, entrou um cliente para falar com você sobre uma causa do seu escritório, algo que você já está acostumado a responder. Às vezes aquelas perguntas, né? O Marcelo está aqui, sabe que responde as mesmas perguntas o tempo todo. Então você pode, primeiramente, conectar o 4.0. E aqui um parênteses, tá? Ele ficou completamente diferente o contexto de resposta. Você pode configurar dentro do IA o quanto ele vai alucinar, né? Que é a temperatura dele. Então você fala assim, cara, pode alucinar, mas pouquinho. Então você pode até fazer os testes. Você manda a mesma pergunta, assim, como excluir um sócio, sei lá, do contrato social. Aí você configura, como se fosse uma regulagem mesmo. Alucina pouco, ele vai entregar um pouquinho. Alucina um pouquinho mais, ele vai entregar um pouquinho mais. Então, para o efeito direito, para mim o 4.0 mudou o jogo, mudou completamente. A resposta, porque eu pego e faço o teste. A mesma pergunta eu mando no 3.5, no 3.0, no 4.0 e no 4.0 Turbo. Cara, eu fiquei impressionado. Assim, falei, caramba, agora o troço pegou de um jeito animal. E para finalizar esse mesmo raciocínio, o que é o que eu mais gostei? Não foi só a resposta, porque tudo bem, com 3.5, se você soubesse criar um bom prompt, você já comandava legal, tinha resultado. O que eu fiquei muito assustado, no bom sentido, foi que agora a gente consegue fazer, conectar com ações, né? Então eu falo para o IA, por exemplo, esse que nós estamos comandando aqui, assim, né? Eu digo para ele, olha, atende esse cara aqui e responde, né, as principais perguntas que ele tem. Beleza? Fechado, pode usar aqui a minha base de conteúdo sobre o tema. Agora, a hora que você terminar, faz o seguinte, provoca uma reunião com ele, veja a disponibilidade de agenda aqui, ó, né? Faz uma chamada para o teu Google Agenda, para o teu Calendly, confirma com ele a disponibilidade de agenda e agenda para mim esse compromisso. Depois que você agendar, faz o seguinte, lança um compromisso avisando ele 2 horas antes do compromisso que a gente tem. E me sinaliza também, entendeu? Para eu saber que tudo isso via WhatsApp. Aí você pode programar depois. Depois que acabar a reunião, olha a loucura. Manda uma mensagem para ele, né, já perguntando como é que ele foi bem, se ele foi bem entendido, se ele gostou, se sanou as dúvidas dele. Agora você pensa isso agora em escala num escritório que tem, sei lá, 30 advogados, o controle de todos esses processos, que isso é funil, né, de atendimento. Isso, para mim, que é essa, depois da resposta, ter estas ações que eu ia trabalhando para você, matou o jogo. Sem dúvida nenhuma. E para o advogado, às vezes, é muito complicado fazer esse follow-up, fazer essa busca, porque a parte mais importante, entre aspas, foi feita e este acompanhamento posterior, muitas vezes, ele é deixado um pouco de lado. E realmente, acredito que, Guilherme, você tem um olhar muito exato. Toda essa integração e essa utilização das ferramentas de inteligência artificial, conectando vários microprocessos dentro de um grande prestador de serviço, porque no Brasil a gente ainda não tem uma visão, por exemplo, que os americanos e as grandes bancas europeias têm, de enxergar a advocacia como uma prestação de serviço que tem um processo mesmo. Nós ainda temos, e aí a OAB tem um pouco de responsabilidade, não diria culpa, mas responsabilidade por isso, de ter uma visão ainda daquela advocacia muito tradicional e tudo mais. Isso é um pouco mal visto ainda, mas o caminho é esse, é inevitável. Fato. Que isso venha com força. Sim. Você comentou um pouquinho dessa questão do que vem com 4.0, o que vem com 3.5. É legal comentar um pouquinho. Claro, Como claro. é que isso surge? Na verdade, o GPT já existia há algum tempo, já era uma ferramenta que tinha uma funcionalidade muito interessante. A OpenAI, ela é uma non-profit, então ela é como se fosse uma grande associação, instituição para o bem da humanidade, que seja. E eles já vinham trabalhando com questões de inteligência artificial há bastante tempo, já há alguns anos. Né? Claro. Todo o conceito que é aplicado nessa nova metodologia, vamos chamar assim, esse novo sistema, ele surge em 2017, 2016, com um paper da Google que fala do poder da atenção, All You Need is Attention, que é onde surge a técnica que é aplicada nessas ferramentas. Estou falando de 2017, praticamente ontem. E o GPT já existia em algumas versões. E aí, dentro dessa lógica, alguns codificadores, alguns programadores começaram a criar prompts que permitiam com que eles utilizassem não mais a linguagem codificada, normalmente o Python ou aquele... Tem um outro que é mais simples também. Normalmente, Normalmente Python, que é mais simples, eles perceberam que tinha muita gente começando a criar códigos que permitiam que você não tivesse um domínio pleno da codificação para fazer aquilo. Uhum. É a tal da linguagem natural. Boa. E soltaram um chat como quase uma versão bem, vamos soltar para ver como é que é. E foi uma coisa impressionante. Sim. Se não me engano, eles foram recordistas de número de usuários, assim, uma coisa impressionante. Em 2 semanas,
O que eles alcançaram Foram 100 foi milhões de usuários, eu acho que em 6 meses, ou 3 meses, troço assim. 2 meses. Acho que em 2 meses, isso aí, 100 milhões. 100 milhões de Aí usuários fizeram em um 2 meses. comparativo com o Face, com o O Instagram, o não sei o último que, que tinha sido superou tão grande assim tinha sido o absurdamente. TikTok, que Absurdamente. tinha sido em 9 meses, se não me engano, para atingir essa marca. Isso aí. E a lógica é exatamente essa. Agora, o que eu tenho? Aquilo que eu fazia com códigos, uma linguagem simplificada, mas que ainda assim exigia algum tipo de preparo, hoje eu faço como se nós estivéssemos conversando, como se nós estivéssemos aqui interagindo com uma pessoa. Sim, E aqui é importante colocar, não é inteligente, não é uma pessoa, não tem nenhum sentimento. sim. Parece que tem, especialmente se você estiver muito carente. Sim. Se você estiver carente e começar a conversar lá, você vai ter uma pessoa lá mesmo falando contigo. Cara, eu vou fazer só uma observação nisso que é interessante, tá? Eu fui no RD Summit agora, recente, que é um evento que é da nossa área, 20 mil pessoas, que é da TOTS, né, que comprou o RD, e eles trouxeram muita palestra de inteligência artificial. E o Pedro, que ele é... não lembro o que ele é no Magalu, acho que é Pedro Alvim, não lembro o sobrenome dele. O cara bem conhecido no Magalu, assim, tal, figurão. Ele trouxe uma apresentação de IA, das últimas que eu vi, que eu fiquei assustado. Mas por que eu te interrompi ali? Porque ele trouxe uma situação que uma empresa que criou, eles criaram modelos de IA. Na verdade, partiu do seguinte, primeiro modelo, só para a gente entender o tamanho da onde vai a loucura, né? Uma influencer criou a sua versão de IA e ela avisou, tá, deixou claro, tá, começou a cobrar, como se fosse um OnlyFans, assim, sabe? Para as pessoas se relacionarem só com fotos desta versão dela, de IA, tá? E os caras começaram a comentar, tipo, criticando, às vezes elogiando, como se ela fosse um ser humano. Então as pessoas tipo, entraram como se ela fosse uma situação, né? Uma vida real aqui, né? Que é um troço bem complicado. Aí teve uma empresa que criou uma versão, criou um negócio que vai ser praticamente assim um Tinder de inteligência artificial. Então vai ter a Roberta, vai ter a Carol, vai ter a Rafaela. E não ela tem a vai Samantha? namorar, a Samantha vai relacionar. Entendeu a referência da Sim, Samantha? sim. Do filme Hair? Sim. Ela vai se relacionar, velho. Então daqui a pouco você vai ter uma namorada que é uma inteligência artificial. E como ela vai conhecer tudo aquilo que você gosta, momentos que você está carente, isso é do caramba, vai ser quase um trabalho de psicologia. É o filme Hair, o filme de 2014. Cara, mas é uma loucura isso aí. É uma filme loucura, Hair, é um Tinder, velho. 2014. Eu achei animal essa parada. Ele aborda tudo isso. Um filme com o Joaquin Phoenix, até reassisti agora no é loucura, tempo. Loucura. E é exatamente isso. É uma IA que começa a conversar. Esse filme, ele é impressionante como ele é de 2014. É impressionante como parece que ele estava lendo o futuro. Fato. Sabe, a Scarlett Johansson, a voz da Samantha, o Joaquin Phoenix. E é um filmaço. Eu reassisti, vale muito a pena para você ver como é que a coisa pode acontecer. Dentro dessa lógica, então não é inteligente, não tem sentimento nenhum. E é legal que você... É legal entender, pelo menos minimamente, o que está embaixo do capô, né? Porque você tendo uma pequena noção, isso muda radicalmente a tua experiência do usuário e a obtenção de resultados mais positivos em uma interação ainda não pensando numa estruturação, numa sistematização, mas pensando naquele advogado que, pô, deixa eu ver o que é esse ChatGPT, deixa eu ver como é que funciona, nunca vi, vou abrir, quero fazer um usuário, quero dar uma olhadinha. Primeira coisa, assine o 4.0, assine o 4.0, assine o 4.0. O ganho que ele tem, a versão 3.5, $20 ali mês, R$100, que para mim se paga em um dia, em um turno de trabalho. As facilidades que eu tenho no 4.0, elas justificam plenamente esse investimento. Daqui a pouquinho eu comento um pouquinho mais o que tem diferença, mas é legal então pensar como é que o sistema funciona, porque disso faz com que você entenda como é que ele pode ser aplicado. Nada mais é do que esses sistemas LLM que um grande corretor de texto de celular hiperbólico anabolizado. Ele nada mais faz do que, a partir daquelas palavras que estão ali, adivinhar ou sugerir qual é a próxima palavra. É um modelo generativo e não preceptível, porque ele te dá uma resposta, ele não diz é provável que seja isso ou aquilo, então ele te dá uma resposta e aí tem o risco da alucinação, que você comentou. E ele sempre funciona dessa forma. Então ele pega as palavras, quebra pedacinho de palavra, ele atribui valores vetoriais para isso e coloca esse encadeamento. Por isso que é tão importante aquilo que você fornece para o sistema dentro do que você falou. Perfeito. Você colocou algo que pouquíssimas pessoas conhecem, que é você orientar o sistema qual é a temperatura que ele deve seguir. Uma temperatura quente, ele tem o quê? Um maior grau de aleatoriedade nesta relação. Então ele pega lá um determinado pedaço de informação e diz qual é a probabilidade de ser uma outra informação. Dentro disso, ele tem índices de aleatoriedade. Se você aumenta isso, ele parece mais criativo. Ele traz coisas mais inusitadas. Se você reduz, mais assertivo, que é o que normalmente a gente precisa no direito. Faz sentido. Ele veio em algumas versões, então a 3.0 já era muito boa, aí vem a 3.5. A 3.5 foi onde dá essa explosão.
E aí surge a 4.0 agora, diz que tem a 5.0. Ah, isso e aí vai ser que nem iPhone, né? IRC, alguma coisa, que foi quase que essa Game of Thrones que aconteceu lá dentro da OpenAI, com o Altman sendo demitido, redemitido, né? Disse que é por conta de uma visão muito diferente em relação ao que fazer com uma suposta tecnologia que eles já teriam encontrado, que seria um avanço muito grande e aí uma ferramenta que realmente passaria. Mas voltando aqui ao nosso foco, que é essa situação, o 4.0 ele é muito útil no nosso trabalho. Posso fazer uma provocação? Claro. Vou começar um bate-bola aqui, que eu sei que você fala super bem e é uma aula pra gente. Mas eu vou fazer um bate-bola aqui, até pegando a tua experiência no particular. Porque eu tenho várias coisas para complementar e para ajudar aqui, né? Vamos pegar uma realidade do escritório, por exemplo, de vocês lá. Pô, você como advogado empresarial, atendendo um cliente, depois passa por toda etapa de, puxa, eu vou ajudar ele, vou entrar com uma inicial, enfim. Quais são as aplicações que você já vê, assim, pensando numa linha processual de um cliente que chega com uma demanda até o momento em que se encerra? Vamos fazer esse bate-bola? O que você me diz que hoje a pessoa está fazendo sem IA e que, torna muito mais eficiente? Falando do direito tributário. Direito tributário é algo que eu tenho novidades em bases semanais. Fato. Reforma tributária, decisões do STF. Hoje, e a gente tem institucionalmente um trabalho de sempre deixar nossos clientes informados. Boa. Então, nós temos como objetivo, como meta, sair uma decisão relevante, preparar informativo, boa, que é disparado no nosso mailing, mas também identificar quem são os nossos clientes que podem ter ou que já têm um interesse específico nisso. O nosso tempo de reação hoje, ele caiu absurdamente com a utilização da IA. Porque antes, o que eu tinha que fazer? Saiu a decisão, é uma corrida contra o tempo. Eu tenho que levar a notícia. Eu não posso que o meu cliente pegue o mailing do meu concorrente, do meu concorrente e me discute isso. Tá sabendo disso? Eu tô lá com o meu mailing quase para sair, bicho, e o cara... Não. Acabou isso. Sim. Tem uma decisão relevante. Com o 4.0 hoje, por exemplo, você já até podia fazer isso com alguns plugins no 3.5, mas o 4.0 está embarcado. Simplesmente pega o PDF da decisão, coloca dentro do sistema e fala, ó, me resuma. E aí existem algumas ferramentas, algumas questões técnicas, algumas boas práticas que você encontra isso no próprio manual da OpenAI, que facilita muito. Se você pega a decisão e fala, prepare um informativo sobre isso, vai ficar uma porcaria o teu resultado. Perfeito. Você tem que fazer passo a passo, que é uma das dicas que eles te dão. Então, pega a decisão e fala, ó, primeiramente, faça análise integral da decisão, e aí tem algumas palavras que ele gosta, por algum motivo, normalmente que vem da língua inglesa, então faça uma análise holística, é um termo que funciona, por incrível que pareça. Boa. Holístico, esse termo ele entende muito bem. Faça, primeiramente, uma análise holística e detalhada disso. Não tem problema você ter repetições, aqui são algumas pequenas boas práticas. Então ele tem alguns conceitos, que é o conceito da primazia e da recenticidade. Aquilo que você coloca no começo do prompt e a última coisa que você coloca no começo do prompt ele ganha maior atenção para a ferramenta. Então, uma boa técnica você sempre coloca no começo. Então, vamos lá. Cara, deixa eu até dar uma dica para simplificar isso, porque é um negócio que mais demora para entrar na cabeça. E tem um ponto aqui em prompt, né? Que quanto mais você estuda sobre A, mais você entende que aqui é o grande segredo do negócio. Independentemente da versão. Você ser um bom gerador de prompt ali, né? Que é os engenheiros de prompt que está super em alta. Não caia nesses golpes de, vou comprar aqui todas os possibilidades de prompt, cara. Não funciona. Não, tem que pensar. Mas sabe uma parada que eu peguei que foi uma dica legal? Ele é um copiloto. Foi uma dica legal que foi o seguinte, o cara falou assim, bem simplificado, falou, você tem teu estagiário, não tem? Então pensa o seguinte, que teu estagiário vai fazer esse trabalho agora de entender uma decisão, certo? E vai fazer todo esse processo que você vai falar para o IA. Você tem que descrever, você não tem que explicar para ele. É exatamente isso. Então faça isso dentro de um Google Doc, do jeito que você falaria para um estagiário. E depois, aí você vai lá na OpenAI, vai subir isso aqui, vai colocar isso como um prompt, e depois você vai testando, mudando essas palavras, que é o que você está trazendo para a gente. Né? Então isso eu gostei, porque aí abriu minha cabeça. Eu falei, cara, agora entendi. Então tem uma parada, por exemplo, que ele falou assim, que funciona no 4.0, que eu adorei, que ele fala assim, ele bota no começo e bota no final. Olha, não quero que você fale sobre isso e nem isso. Perfeito. E também não quero que você entre nesse assunto. Perfeito. Puta, você bota o que você não quer e bota o que você quer, como se fosse para um estagiário. Ele pode ser inteligente, mas não nasceu sabendo e nem adivinha. Perfeito. Então você precisa municiá-lo de ferramentas. E aí, mais uma coisa que é muito legal, Guilherme, é você pode já no 4.0, mesmo no 3.5 você já poderia, mas como a janela de contexto, e aí vale a pena até comentar um pouquinho para as pessoas entenderem como isso é importante, uma janela de contexto no 3.5 ela é menorzinha, você tem uma limitação, mas texto de referência é muito bom. E uma dica muito legal, para evitar alucinação, fale para ele não alucinar.
É simples, é simples. Você diz, se você não encontrar nenhuma resposta, apenas informe que não foi possível concluir nada. Ponto. Boa. Ele não vai te trazer nenhuma resposta, porque ele espera que você esteja esperando uma resposta. Perfeito. Se você diz para ele, cara, não tem resposta nenhuma. Perfeito. E tem que ser detalhado, tá? Quanto mais detalhado, quanto mais passo a passo, melhor o ferramenta entende. E aqui a janela de contexto é bacana comentar um pouquinho, ele funciona, que é o feed forward. Então, ele tem todas aquelas bases de dados, toda vetorizada, com os valores de cada bloquinho de texto, de cada bloquinho de informação. Isso tudo ele já está na base de dados, mas ele também considera aquilo que você escreve. Tá? Janela de contexto, que a gente chama, é aquele espaço em que ele ainda tem memória. Se eu, por exemplo, se você escrever lá, meu nome é Guilherme, não esqueça essa informação. Você vem interagindo. Se você passa, vem interagindo. A hora que você chegou lá em 2.000 tokens, como é meu nome, ele vai lembrar. Seu nome é Guilherme. Se você passa dos 4.000 tokens na versão dos 3.000 e poucos tokens na 3.5, ou 8.000 tokens na 4.0, se perguntar, ele não vai lembrar. Então, é dentro desse espaço... Só para não ficar complexo aqui, token é a forma como a OpenAI está cobrando, né? Porque agora eles cobram de você. Então, token é uma combinação de umas 4 letras, mais ou menos, ali. Isso, e tal, né? Dá para ter mais ou menos essa noção. Em português, você pode imaginar que cada token é entre 4 e 5 caracteres, né? Boa. Incluindo aí espaço, tudo mais, tá? Sim. Então, vou te dar um exemplo. E é o jeito que eles cobram, né? Exatamente. Na língua inglesa tem um que é bem legal para você entender. Useful. Useful na língua inglesa são 2 tokens. Boa. Use é um token só. Inconstitucionalidade, provavelmente deve ter uns 4 tokens, que é o in, o cont, e ele vai fazendo todo esse encadeamento. Sim. Tá? E essa janela, então, quando a gente fala em 3.800 tokens, eu trabalho sempre, quando eu passo para o pessoal, eu falo, trabalho com 10.000 caracteres. Boa. E ele já começa a ficar meio travado, se você passa muito disso. Tá? Legal. Mas então... Vem a decisão nova. Boa. Como é que eu trabalho? Top. Pego esse PDF, primeira coisa que eu faço é passar instruções muito detalhadas. Você tem um prompt padrãozão, que você já conseguiu ajustar ele, já mantém. De vez em quando você muda alguma coisinha sempre e tal. tem que ficar revisando, porque o comportamento dele ele acaba alterando um pouquinho. Tem coisa que você percebe, ele é muito dinâmico mesmo. Sim. Né? E às vezes, como ele considera o próprio contexto que você está dando, Faz sentido. aquelas informações que estão dentro do documento, muitas vezes elas alteram de uma forma muito significativa o resultado que você obteve antes. Então, se eu coloco uma decisão com o mesmo prompt e outra decisão com o mesmo prompt, eu posso ter resultados diferentes, e aí que está o grande segredo. Não existe prompt fechado. Você pode ter lá um esqueminha, mas o que é o importante? Essa interação. É você interação. E às vezes tem que simplesmente zerar a máquina, tá? Sim. O prompt começa a não dar certo essa interação, o que a gente chama é que ele já contaminou essa janela de contexto, ele já está com muita informação. Muitas vezes eu pego só aquele sumário que eu tive e jogo lá num novo chat, começo do zero, porque eu começo com algo limpo. Mas nesse sentido, o que eu tenho feito muito, tá? Vem a decisão. Consigo o PDF da decisão. No 4.0 já consigo subir o PDF direto. A primeira coisa que eu faço é subo, faço o prompt. Como eu já tenho, às vezes, algumas notícias, especialmente notícias do próprio STF, do próprio STJ, do tribunal, e no 4.0, isso que é grande bacana, eu já consigo consultar a internet direto nele. Então, isso é uma grande vantagem. 3.5 não, ele tem lá a base de dados até 2021, então ele está desatualizado. No 4.0 eu já faço isso. O que eu faço? Essa nossa interação terá como objetivo análise detalhada, minuciosa, não tem problema se fazer repetição, porque isso reforça para ele, de uma decisão judicial que eu preciso entender a fundo. Considerando esta notícia e esta notícia como contexto adicional, analise de forma detalhada, e aqui algumas dicas ajudam muito, utilizando a estrutura hierarquizada em tópicos e subtópicos. Ele costuma trabalhar muito bem com isso. Ele te dá... Ele gosta de tópicos, os bullet points. points. Ele gosta dos bullet points, ele gosta realmente disso. Você falar para ele utilizar a estrutura identada, né? Identada ou indentada, acho que é identada, que são os recursos, tá? Estrutura indentada só aquela tabulação, então ele joga para cá, joga para cá. Cara, nem sabia essa palavra. E é legal porque a palavra para ele entende. É uma palavra que na língua inglesa ela é muito mais comum. Então você pega manual de redação jurídica, utilização de indentação, você pega lá o Scalia, pega o Gardner, eles falam muito nisso. Eu também não conhecia. Que porcaria é essa? Daí eu falei, cara, ninguém usa essa palavra. Mas é uma palavra que ele entende muito bem. Legal. E a primeira coisa que você faz é pedir para ele produzir essa informação para você de forma detalhada. Funciona muito bem falar para ele, leve o tempo que precisar. Porque ele tem uma certa ansiedade. Isso eu nunca fiz, cara. Sim. Se você não falar isso, ele tem uma certa, entre aspas, ansiedade em te entregar uma resposta rápida, Caraca, que é o que o usuário médio deseja.
Que você Legal. receba uma resposta rápida. Sim, sim. Leve o tempo que precisar, mas traga uma resposta completa e apenas depois de fazer a análise completa. Sim, Por quê? Senão ele analisa metade da decisão, já pode trazer a resposta. claro. Eu percebo isso, eu falei, cara, mas você está chegando só na metade do negócio. Daí eu fui pesquisar um pouco, eu falei, ó, leve o tempo que quiser. E sabe uma coisa que é legal? Respire fundo, por incrível que pareça. Você tá tendo até esse diálogo, então. Cara, é uma orientação que, Legal, que legal. Por, algum Eu acredito. motivo, por algum motivo, dentro da base de dados, essas palavras, respire fundo, foram tokenizadas e elas te levam a um contexto muito que te traz isso, por algum Sim. motivo. Sim. Não é que ele, vou respirar fundo e vou responder. É porque em algum momento lá, esses dois termos, desta forma, eles te constroem, Sim. dentro dessa matriz multidimensional que eles chamam, um caminho que te dá uma resposta mais consistente. Faz E às vezes sentido. não funciona, às vezes ele Claro. traz uma resposta muito curta. E aqui algumas dicas também. Não use resuma. Cara, se eu usar resumir, ele Puta, vai te ferrou, trazer ferrou. cara, ele vai Também trazer um parágrafo. Não funciona. Pra gente que a gente fala resumo, a gente diz, Sim. cara, eu quero um relatório. O relatório funciona muito melhor. Também funciona muito bem dizer para ele o tamanho que você quer. Fato. Entendeu? Fato. Então, por exemplo, eu quero algo, ele funciona bem com Já tom. pensando que você vai disparar, sei lá, no WhatsApp, no e-mail e tal. Nesse primeiro momento, eu não estou nem pensando o que eu vou disparar, mas estou Boa. pensando que se eu não falar isso para ele, ele tende a omitir informações que são muito relevantes naquilo. Faz sentido. Então ele acaba condensando demais e daí eu tive que ficar pedindo. Então, a depender do tamanho da decisão, eu já digo para ele, cara, eu quero com algo com no mínimo 2.000 caracteres. Você fala no primeiro prompt ou você prefere fazer no segundo, depois que ele já te traz uma primeira noção? Normalmente eu faço no segundo, Boa. porque eu já posso validar aquilo que ele está tomando como conceito. Perfeito. Então, às vezes, até mais do que isso. Eu não peço para ele analisar de primeira. Ó, a gente vai analisar essa decisão, teu objetivo será. Mas antes disso, formule para mim os conceitos e palavras-chave que são relevantes dentro desta matéria. Tá. E aí eu posso dizer direito civil, o assunto, sobre PIS, COFINS, me dá os conceitos básicos. Tá. Eu tenho certeza que esses conceitos serão utilizados com mais atenção dentro da resposta. Tá. Por exemplo, uma decisão PIS/COFINS, decisão complexa em que eu não tenho lá os conceitos básicos, porque são pressupostos de quem está lendo aquela decisão. Sim. Antes de pedir para ele fazer a análise da decisão, eu peço para ele construir os conceitos básicos do tema. Porque daí com esses conceitos, 100% das vezes eu tenho uma resposta mais completa, mais segura, mais robusta, vamos dizer assim. Boa. Porque daí ele considera esses conceitos e daí analisa a decisão, daí passa para o segundo momento Sim. e fazer a análise, certo? Fez a análise, uma coisa que funciona também muito legal é mandar ele usar o FIRAC, né? Que é aquele método americano, que é Facts, Issues, Rules, Application e Conclusion. Eu não Tá? conheço esse. Isso é um método que também eu sempre me baseio, até porque como sistema, eu já estudava a questão de redação jurídica dentro do direito norte-americano, que é muito forte, eles têm as balizas deles para o briefing. Essa é uma metodologia aplicada ao direito em si, mas usada pelos Retórica, americanos, é isso? ferramenta de retórica. Ah, É ok. Facts, Issues, Aham. Rule, Rules, ok. Application, Conclusion. Tá. Essa é uma técnica que se ensina nas escolas de direito Entendi. norte-americanas, Faz bastante que ela sentido. serve para você construir o chamado briefing. É como se fosse a petição inicial deles. animal isso aí. FIRAC. FIRAC. Até também o IRAC, que você só tira os fatos, quando você quer ir direto ao ponto, né? Que é a questão, a regra, a aplicação da regra e a conclusão. Então, vamos lá, fala, esse é o meu problema, certo? A situação é essa. Fulano bateu no carro do Beltrano. Qual é a questão? Fulano não quer pagar Beltrano. Qual é a regra? Fulano é obrigado a pagar Beltrano por causa disso. Sim. Essa regra é aplicável, neste caso, por causa disso. Conclusão. Determine que ele pague. É uma construção que ele entende muito bem, porque como ele foi treinado essencialmente em inglês, ele busca isso, cara. Ah, funciona verdade. muito E mantém bem. em inglês, né? Não. Essa mistura do inglês com o português no prompt, ok? Não tem problema nenhum boa, né? misturar, eu misturo. Inclusive, por exemplo, às vezes eu me bato, como é que eu vou falar update, né? Será que eu escrevo anexar o arquivo? Sobre o arquivo? Cara, tô fazendo. Considere o arquivo update. Boa. Sabe? Upload, desculpa. Upload. Eu uso upload. Ponto. Às vezes é Perfeito. engraçado, porque eu escrevo um prompt, quando você me dá a resposta em inglês, eu já mando ele parar falando, cara, preciso da resposta em português. Aí vem a resposta em português. Sim, sim. Isso daí deve fazer um parênteses, depois a gente volta. A tradutora dele é coisa Animal. impressionante. Animal. Mas então, pedir para ele dar os conceitos detalhados, sempre falando detalhe, nunca Sim. falando resuma, sabe? Você não Boa. pode falar, por exemplo, outras palavras que são muito chaves. Você não fala para ele escrever de forma simples. Cara, de forma simples dá uma redação pobre. Fato. Porque o simples ele traz com um conceito que, cara, para uma pessoa muito... É que o simples você fala que a nossa interpretação é, puta, não use juridiquês, né?
Até não sei se ele vai entender isso. Acho que não, Entende. Né? Do juridiquês? Juridiquês não, jargão. O jargão. Jargão é uma palavra Boa, que funciona boa, muito boa, bem, boa. tá? Jargão legal. Outra coisa que funciona legal também. Bem legal. Eu não peço para ele escrever petição. Tá. Escreva um texto argumentativo. Por quê? Petição, se você coloca a petição dentro daquela matriz multidimensional vetorial, o caminho que ele constrói são por petições que estão lá na base. E cá entre nós, petição nem sempre é o melhor exemplo de uma boa redação. O advogado em si ele acaba tendo uma prolixidade, acaba tendo isso. Fato. Então, eu, em geral, peço texto argumentativo, em geral, coloco para evitar os jargões, mas o que funciona muito bem? Pede para ele ser conciso, certo? Então, seja conciso, mas preciso e tecnicamente eficiente, alguma coisa assim. Tá. Ele fazendo lá aqueles conceitos, então eu peço para ele resumir, e normalmente eu peço, cara, eu preciso que esse teu resumo tenha no mínimo tantos caracteres e no máximo tantos caracteres, já pensando, e aquilo que você falou de orientar o estagiário. Se eu chamasse o estagiário, o que eu ia falar? Cara, a primeira coisa que você tem que fazer é entender do que você vai escrever. Dá uma olhadinha nesse resumo de direito tributário, nas páginas tais, que aqui tem, explica mais ou menos o que é o PIS/COFINS, quais são os princípios. Depois que você fizer isso, vem falar comigo. Ele vem falar comigo e eu ia falar, agora você pega essa decisão, faz um resumo. O estagiário fala de resumo, porque ele entende resumo. Claro. Esse resumo aqui, cara, não pode ser mais do que tanto, mas mais ou menos assim que você faz, explica aqui. É só passar tudo isso pro sistema. Quando ele me traz este resumo, é aí que tá o que eu tô achando muito bacana de fazer. A hora que ele me traz o resumo, e sempre validando. Não existe. Se você não souber do que você está fazendo, o resultado vai ser péssimo. Sim. É um Excel para o texto. Se você não souber usar um Excel, você não vai conseguir fazer uma única cálculo decente daquilo. Não vai ser útil. Fato. Então você tem que saber do que está falando. Você tem que entender aquilo. Opa, li a decisão, eu entendi a decisão. Entendi. Cara, deixa eu passar o olho na decisão, se não tem mais aqui. Ótimo. E aí que está o ganho do gato. Eu peço para ele fazer daí um artigo informativo a partir daquilo. Tá. E daí explico. Esse artigo informativo deve ter entre 6 e 9 parágrafos. Esse artigo deve trazer no mesma primeiro regrinha parágrafo. Okay. Cara, você vai descrevendo e às vezes cada caso é um caso. Pô, nesse caso aqui... É o que você quer e o que você não quer, né? Você trouxe boas dicas aí. E às vezes o que eu faço? Você não precisa... Ele é uma ferramenta muito boa para te ajudar a completar frases. Às vezes. Sabe aquela coisa? Essa frase tá show de bola, mas... Cara, termina para mim, me dá 3 opções de como é que eu posso concluir. Perfeito. Cara, ele dá 3 opções e, em geral, Seu cara, básico, era exatamente isso que eu queria pensar e estava escondido na minha cabeça. Tá lá o negócio. Legal pra caramba. Ele traz as opções. Cara, deixa eu dar uma dica só, porque você tá trazendo dicas riquíssimas aqui de prompt, né? E que é altamente... Não dá para subestimar, né? Você deve ter muitos amigos, muita gente no escritório, você, né? Deve ser o cara que fala disso e pede pro pessoal... Na verdade, eu fico enchendo o saco da turma, porque eu acho que o pessoal... Não sei se eu estou muito empolgado, mas eu acredito que daqui a um ano todo mundo vai estar utilizando, assim como hoje todo mundo tem celular, todo mundo tem internet. São as três grandes rupturas, assim, momentos de inflexão mesmo. Sim. Internet disseminada, celular disseminado, e eu acredito mesmo, especialmente essas profissões que escrevem. Mas uma dica tranquilo, uma dica que eu queria dar sobre o prompt que eu peguei esses dias também era o seguinte, olha o nível, né? Você trouxe vários pontos aqui, eu anotei vários tópicos super legais. Eu tô com preguiça de fazer isso, ou não tô com ideia de criar o prompt, que essa é a parte mais complexa, de como eu comando, né, a ferramenta. Aí o cara falou um negócio que eu falei, cara, bizarro isso aqui. Se você colocar exatamente assim, descrever, cara, eu gostaria, né, que a partir dessa tese aqui que eu puxei, né, como você está trazendo aqui, Marcelo, você me ajudasse, eu quero dizer, a construir um prompt. Eu não faço o prompt, ele faz todos os meus. Então top, porque daí você pede, antes de gerar o prompt, você vai pedir para ele te ajudar a fazer a pergunta que você vai fazer em seguida. Eu achei isso fantástico, porque eu fiz o teste e funciona. Eu só faço assim. Fala, preciso disso aqui, me ajuda a gerar um prompt. Daí ele gera para você, me pergunta dessa forma. Aí você vai lá, copia, cola, aí ele te dá a resposta. Exatamente. Cara, então eu abro um chat, se eu tenho lá uma tarefa, um exemplo, tá? Exemplo meio bobo, mas... Sim. Nós temos uma ação social no escritório em que nós estamos escrevendo cartas para crianças hospitalizadas, enfim, entregando de Natal, lá no Erasto Gettner. E daí eu fui na escola da minha filha, consegui coordenar com a professora, a criança fez um desenho. Sim. E aí eu preciso, né, só o desenho meio... Não dá pra, às vezes, o da minha filha é perfeito, você entende tudo. O filho dos outros é meio difícil de entender. Sim. Sim. Mas tem desenhos lá, enfim, inclusive da minha filha, que às vezes não... Então eu falo, vamos escrever cartinha. Tem o nome da criança. Mas vai dar um trabalho nesse negócio. O que eu fiz? ChatGPT seguinte, eu preciso fazer essa tarefa. Eu preciso, antes de mais nada, ter um prompt eficiente que descreva o que eu preciso. Você pode me ajudar nisso? Claro. Ele me deu um prompt pronto
pronto todas as informações, porque ele já tem essas ferramentas. Então, essa dica, cara, por isso que eu digo, não tem por que ficar comprando prompt, tem os caras vendendo isso. Cara, engenheiro de prompt é igual você dizer que você é especialista eu acho que é bom busca no Google. Fazer um curso. Assim, você fazer algum curso e você emergir nisso, porque aí você começa a abrir a cabeça. Tem muito cara gênio de prompt, que eles têm mais sacadas, que você fala, porra, sacadinhas pequenas, mas não comprar prompt, também concordo. O que eu fiz, tá? Eu fiz um curso, que é o curso do juiz federal George Malmsteen. Malmsteen. Para mim, ele é o melhor curso que eu vi. Ele não é um curso de prompt, não é um curso de ChatGPT, é um curso de redação jurídica persuasiva com utilização do ChatGPT. Olha que legal. Então, ele vai muito... Recente agora? É bem atualizado o conteúdo? Cara, super atualizado. Na verdade, ele está lançando conteúdo extra direto. Ele já tem conteúdo extra sobre 4.0, já tem conteúdo zero. E é um conteúdo muito bom. Dali eu tirei muita coisa que me facilitou muito. E bacana, porque o que vai acontecer, Guilherme, é o seguinte: o medíocre vai ser o mínimo hoje. Fato. A média vai ser o mínimo. Hoje, se você tem uma redação mediana, você se destaca, cá entre nós. Verdade. Você pega trabalhos cuja redação é muito ruim. Prolixa, redação difícil de entender, mal estruturada logicamente, sem uma devida ordem, sabe, lógica ali. Isso, se o cara não for muito desleixado, ele não vai ter esse problema. Sim. Porque o ChatGPT organiza as ideias, revisa o texto, deixa mais conciso, deixa mais fácil de ler. Então, o que hoje é ótimo ou bom, vamos dizer assim, virará abaixo da média. Boa. Vai ser o mínimo que você vai esperar. E ele já te ensina ali nesse curso, muito bacana, a você utilizar a ferramenta como ele deve ser utilizada. Ele é um copiloto, ele é um assistente. Perfeito. Mas vendo o seguinte, a gente voava até ontem em caças monopostos. Sim. Agora eu tenho um caça com 2 postos de pilotagem. Ele é meu copiloto. Ele não é o piloto. Ele vai fazer o que eu mando, ele vai fazer do jeito que eu mando. E, se você souber utilizar, você consegue fazer com que a ferramenta te auxilie e não te entregue um texto. Hoje, eu bato o olho, eu já consigo ver. É legal, por um termo que é muito que ele adora, o ChatGPT, é crucial. Começa a reparar, você faz muitas interações, parece que ele quer alguma coisa, isso é de crucial importância, esse ponto é crucial. Cara, é um termo que ele traz com muita frequência. Legal. Eu peguei até um trabalho, ele, cara, crucial. Eu falei, isso, você usou o chat, né? E até aqui também fica uma recomendação, tá? Uma recomendação de segurança. Todo mundo vai usar, ou se já não usa. Se você tem estagiários, se você tem advogados novos que se formaram em 2023, eles já usam isso no dia a dia. Ou você sabe ou você não sabe. Se você não souber, é um risco muito grande. Se você souber e não fizer nada, o risco é um pouco menor, mas ainda existe. Quais são as práticas? Primeiro, ele nunca pesquisa, ele não é Google. Você pesquisa, você entende o tema e você fornece para eles informações. Sim. Não é Google. Você não pode extrair informações. Você pode interpretar e interagir. Sim. Segundo ponto, sempre avisar o teu superior, teu revisor, que aquilo foi utilizado. Legal. Né? Você tem que avisar. Cara, eu usei isso. Fato. Né? Então, dentro disso, ainda dentro desse modelo que eu tenho utilizado muito, pedir para ele resumir, tá ok, o que eu faço? Produza um artigo informativo. Este artigo é destinado a um público formado por administradores, diretores de empresas, gestores fiscais e também advogados, contadores e também advogados. Sim. Utilize uma redação concisa, mais precisa tecnicamente, Esse texto deve ter entre 6 e 9 parágrafos e deve, concluir com uma coisa assim. Ele tem me trazido resultados muito consistentes mesmo. O meu tempo de reação, esses dias eu fiquei impressionado, porque tem um serviço que a gente sempre recebe informações deles, de informativo, acho que até o da Thomson, né? E a velocidade deles é muito boa, é uma coisa que eu acompanho, porque eles conseguem, assim, no mesmo dia, trazer. O nosso informativo saiu antes da gente receber o deles. Então, turma, legal. Só neste case, por exemplo, eu consegui, eu não gosto desse termo porque eu sou ainda meio antiquado, né? Mas eu consegui identificar, não vender, mas identificar interesses em 3 clientes que já eram da nossa carteira, 4 clientes que já eram da nossa carteira de clientes, que, a partir da informação que receberam, me ligaram, identificamos aquela demanda para uma ação judicial, fechamos a ação judicial e fizemos a ação judicial. Top. Então, Marcelo, nessa brincadeira, geramos um faturamento de 50 conto. Animal, cada ação era 10 conto ali de pau a hora, 50 conto. Golaço. E, principalmente, cliente satisfeito e bem atendido. Deixa eu dar uma dica em cima disso, como dar um apoio aqui, mais uma contribuição, além de tudo que você já trouxe.
Por exemplo, assim, como que dá para ir longe nisso, né? Você tem a base de clientes. Aí tem gente que nos acompanha e fala, pô, mas não tem uma base de advogados aqui, não tem uma base de clientes, aliás, empresas. A gente está falando de empresa aqui como exemplo, né, que você acabou puxando, que faz parte do teu métier, mas já falando pessoa física, whatever, tá? Independentemente da área. Você pode pegar isso que a gente acabou de trazer, né? O Marcelo explicou super bem aqui o prompt. Você pode comandar para dizer, olha, eu pretendo mandar isso no LinkedIn, então, por favor, né, encurte isso aqui e deixe claro no final, né, me ajude a gerar curiosidade para que eu marque uma reunião, para que eu avance sobre isso. Você pode, inclusive, fazer isso por segmento. Falar assim, puta, eu quero prospectar, então, uma tese que saiu agora, tributária, dentro da área da indústria moveleira. Falar, o cliente, as áreas em que eu vou prospectar são desta área de atuação. Então, por favor, cite, use palavras que sejam relacionadas à indústria moveleira e tal. E aí você vai poder enviesar isso, né? Então, você, olha, ficou animal. Então, você sai mandando LinkedIn, sai mandando e-mail, né? Aquele e-mail que você pode fazer, isso é permitido pela OAB, que você pode mandar uma mensagem dizendo, olha, viu uma decisão que provavelmente afeta de alguma forma, ou você pode ter um benefício, talvez não saiba, e gostaria de compartilhar. Estou passando para te dar uma sugestão. E aí você traz essa informação que é do GPT, você pode mandar por e-mail, pelo LinkedIn, e no final você finaliza dizendo, olha, se isso for do seu interesse, que bacana, a gente pode trocar uma ideia, se não, fica com a dica que eu te dei aqui, talvez você tenha aí a oportunidade, né? Como é que eu faço isso? Tem um monte de coisa legal. No escritório, a gente quer tentar valorizar o tráfego no nosso site. Boa. Tá? Então, esses artigos, esses informativos, eles ficam no nosso site lá do escritório. Legal. E essa é a cereja do bolo do que eu tenho feito. Uhum. Produzir o artigo, faço alteração e tal, pego um novo chat daí, para ele ter um chatzinho ali para não estar contaminado. Sim. A partir da versão final, cara, eu acho sensacional isso. Por favor, a partir do artigo acima, considerando o texto acima, gere posts específicos, considerando a natureza de cada rede social, Instagram, LinkedIn, Twitter, considerando as especificidades, considerando a natureza, já incluindo tags e hashtags. Boa. E o que funciona muito bem, e aí ele é melhor treinado neste campo do que no campo jurídico estrito sensu. Fato. Que é utilizar o ACA, a CCA e o AIDA, que são aqueles dois... O ACA eu não conheço, o AIDA sim. Isso, o ACA é Attention, Comprehension, Compromisement e Action. Tá. É muito parecido, um deles é mais comercial. Né? Uhum. E eu também vi tudo no curso do George Mobster lá. Se você coloca isso, cara, ele faz uma coisa que é impressionante, Os posts para LinkedIn, eu pelo menos bato muito com isso. Cara, escreva. Sim. Puta, não ficou bom esse troço. Cara, ele faz um negócio e se você quiser, ele te mostra onde está cada pedacinho do ACCA e do AIDA. Né? Fato. Ele te mostra, aqui eu estou criando atenção, aqui eu estou chamando atenção. Até para deixar claro, né? A AIDA é atenção, interesse, desejo, ação. Isso. Então, ele vai provocar nessa ordem, né? Vai dar para São ferramentas que... É aquela história, o advogado, às vezes, o advogado é o melhor neurocirurgião, é o melhor publicitário, é o melhor técnico de informática. Sim. Às vezes, de certa forma, a gente não consegue perceber o quanto essas técnicas foram estudadas por outros ramos. Você tem teste psicológico que bota 1000 pessoas aqui, veja esse texto. Cara, ele fala, esse texto funciona mais. Por quê? Porque são técnicas, são estudadas e comprovadas. Animal. 2 delas são essas, a CCA e a AIDA. Top. A AIDA é mais para o marketing, esse ACCA ele é utilizado muito na política, porque como não existe essa questão de venda, né, desejo, né, o desejo, você cria atenção, você cria a compreensão da pessoa, você compromete a pessoa e você chama para a ação. Ele é menos, vamos dizer, marketingista, assim, sabe? Mais persuasivo ali, né? Ele é persuasivo, mas ele é um pouco mais sutil. Boa. Mas é o seguinte, você está vendendo um produto que, dentro da política, que é você votar em fulano ou ciclano, sim, que ele tem uma pegada um pouco mais discreta, vamos chamar assim, do que uma pegada de vender efetivamente algo. Boa. Bem e legal. Dentro disso, cara, quando você coloca isso, fica impressionante como funciona. E ele faz com a pegada de cada um. O Twitter, por exemplo, ele é até um pouco mais ácido, mais curtinho. Fato. O Instagram ele é um pouquinho mais alegre. O LinkedIn é um pouco mais sóbrio. Sim. E ele já vem com os hashtags, sabe? Legal pra caramba. E você consegue encurtar demais. Torna muito então, eficiente. Eu acredito que esse é um grande ponto. Se você é advogado, está querendo começar e tem já esse desejo de 2024, sabe aquela coisa que você anota todo começo de ano, manter minhas redes sociais alimentadas, sabe? Sim. Fazer uma comunicação, porque pelo menos é um pouco diferente. Eu acho que o que nós fazemos lá, a gente já está com, o meu fundador lá está com 30 anos já no
Dr. Balão, Sim. já de fundação, mais de 30 anos, Sim. 38 anos já de fundação, só eu estou há 22. A gente já tem aquela coisa que se retroalimenta. E para mim hoje, o que é mais importante para nós lá hoje, o mais importante é mantermos uma posição institucional. Fato. A marca institucional é você se manter lembrado, se manter ali, para ter o Consistência, cliente. Né? Hoje o que mais funciona para a gente é o cara que passou por uma empresa que nós atendemos, muda de posto, muda de empresa, e da outra empresa fala, cara, lembrei de vocês. Se o cara está recebendo esses feeds em LinkedIn e tudo mais, ele lembra da gente. Para quem quer começar a mexer nisso, cara, funciona muito bem. Você vai conseguir cumprir essa tua meta de ano novo aí, de manter as redes sem sofrer. Porque, cara, eu levava muito tempo para fazer isso e não conseguia... Não era resultado bom, né? Eu mandava atrasado. Ô Marcelão, cara, o papo tá voando aqui contigo. Eu queria aproveitar esses 10 minutos finais e trazer, nessa linha que você trouxe mesmo, uma cereja do bolo que a gente tá usando aqui, tá? Que a gente começou. Foi uma das coisas que eu me assustei bastante, que eu falei aqui da RD Summit, nessa palestra lá do Pedro. Cara, a ferramenta chama-se Rygen ou Rygen aqui, dependendo da forma que você prefere pronunciar, mas que é H-E-Y-G-E-N. Tá? E-Y-G-E-N, tá? Olha só, por que ela é assim que eu assustei com essa ferramenta, tá? Esse cara mostrou no palco, ele mostrou o seguinte, olha, dê uma olhada nesse vídeo. É um vídeo rápido, 30 segundos, ele mesmo falando algo, tá? E aí agora eu vou mostrar um outro vídeo, beleza? Ele mostrou outro vídeo que era, a princípio, a mesma coisa. Ele falou, gente, vocês viram a diferença entre os vídeos? Praticamente não. Vocês sabem qual vídeo, sabem identificar qual vídeo é um avatar meu? Aí eu falei, cara, não acredito, velho. Aí eu fiquei louco. Daí eu falei, bom, vocês viram a diferença na voz? Agora que você botou de novo, tá bem pouquinho. Beleza. Então ele explicou. Aí ele mostrou o bastidor dele fazendo. E a gente veio fazer o teste e tá colocando aqui na TrueMind para validar. Então, só para deixar claro, o que é isso, né, na prática, né? Puta, eu não gosto, Guilherme, de falar em público. Eu não tenho uma câmera legal. Eu não tenho um celular bacana. Todas aquelas objeções que você não tem para criar um canal do YouTube, os caras estão conseguindo matar com isso, né? Então, o Marquinhos, inclusive, que é o nosso editor, tá botando a mão na massa ali, tá trazendo, né, os primeiros testes pra gente, mas só para entender o que dá para fazer. Então, eu posso pegar, por exemplo, a minha imagem, né? Eu peço para ele fazer um avatar meu, ou não preciso, posso pegar e pedir para ele criar um avatar baseado, por exemplo, no meu público-alvo, né? Características que eu entenda que pode ser interessante, mas eu vou partir do princípio meu aqui. Então, subo lá uma foto e tal, ele vai criar um avatar meu. Só que o que eu gosto é que não é um avatar do filme Avatar, é um avatar, assim, eu não quero viagem na maionese, eu não quero fazer o Magalu, eu quero fazer eu. Então, faça algo bem, assim, a tua imagem, mais próximo. Imagem, É você. E aí eu quero fazer o seguinte, quero que você reproduza a minha voz. Fechado. Coloco lá, bota um fundo, por exemplo, estamos fazendo um vídeo lá que a gente quer fazer para prospectar, para aumentar a conversão da nossa base de INSS, previdenciário. Então eu vou colocar uma pessoa, eu vou colocar de fundo alguma relação indireta, fazer uma mensagem subliminar de fundo que pareça, né, que dê credibilidade e tal. Tudo isso eu tenho que fazer, investir fisicamente, uma baita de uma grana, luz, né? Eu vou lá nessa ferramenta e faço isso. Aí posso fazer o quê agora? Como já está pronto o meu avatar, eu gravo um áudio. Pô, se é uma decisão agora, muito importante, não sei o que, gravar um áudio do celular, que seja. Suba esse áudio na ferramenta e ele constrói esse vídeo como se fosse algo real. Cara, isso eu fiquei abismado, velho. Inacreditável. Acho que essa palavra resume, velho. É inacreditável. Essa ferramenta, primeiro fazendo um contraponto dos riscos, é o que mais se tem hoje temor nos processos pra caramba. Você vai gerar muito processo. É o risco que a gente tem para a democracia hoje. Fato. Porque o risco de você produzir deepfakes extremamente consistentes é muito grande, então damos um exemplo. E a velocidade esse lá, né, só para a gente não esquecer, tipo o Papa, né, que a gente viu exatamente com esse tipo de ferramenta que está sendo feito. Que você não vai conseguir perceber, mas usando a forma, né, ética, moral, perfeito. Eu te dou um exemplo, pegando este gancho deste risco, e que você colocou da velocidade, tem um exemplo recente da questão Biden e Trump, em que você tem uma tradição norte-americana em que as pessoas, eles divulgam, um determinado grupo divulga um vídeo e outro grupo responde aquele vídeo, e é uma coisa como se fosse uma tradição. Sim. E normalmente essa resposta do vídeo demora um tempo, porque você precisa produzir, levar gente para a rua. Fato. Os caras conseguiram ter uma resposta ao vídeo em cerca de 3, 4 horas. Não, bizarro, e foi assim, 3, 4 horas com gente aparecendo. É bizarro. Sabe? Pessoas falando. Mas o que é bacana nisso, que mais faça o teste. Você já tem esse teu avatar? É. Grave algo e peça para ele falar em chinês ou coreano. Isso aí. Cara, quando eu vi isso aí, a boca abriu minha cabeça, velho. Sabe? Toda a expressão, entonação, ela é... Só uma observação, sabe por que abriu minha cabeça quando eu vi isso aí? Eu falei, cara, então, peraí, quer dizer que agora
Eu, por exemplo, porra, não sei falar, talvez uma língua, sei lá, italiano. Posso levar a Trimind para Itália? Posso internacionalizar, então fazer uma campanha e usar aquilo que funciona, fazer um teste? Uhum. Puta, velho. Dá. A É louco, tendência, velho. a gente atende muito... Capacidade de internacionalizar ficou animal. Um ponto que a Ficou gente usa muito muito no massa. escritório, que até não comentei, mas é a questão de traduzir para o inglês e ela é perfeita. Mas se diz que no curtíssimo prazo, cerca de 1 ano e meio, no máximo, nós já teremos condições de marcar um call, por exemplo, com indianos, que a gente atende muito. Eu não sei se para o brasileiro é muito difícil entender o inglês do indiano. Meu Deus do céu, desespera aqui. Fato. Ele vai falar, eu vou ouvi-lo em português, eu responderei em português, ele vai ouvir em Sim, inglês, já viu algumas ferramentas. com sotaque indiano. Eu tenho uma ferramenta com sotaque indiano, é verdade. Animal. Você tem, por exemplo, Fireflies. Dá uma olhadinha aí depois. Fire de fogo. Fleas, eu acho que é de moscas. Tá. Né? Ele é um secretário virtual. E digo secretário para não ser misógino, porque você percebe, tudo quanto é ferramenta tem nome de menina, né? Siri, sim, Alexa. fato. Então é um secretário virtual para reuniões. Eu plugo ele no meu Teams e ele consegue ouvir o que cada um está falando, degravar isso, fazer transcrição, produzir uma ata do que foi discutido, produzir uma lista de to-do a partir da reunião e fazer o que eles chamam de sound bites. Ó, esse trechinho da reunião eu preciso mandar para o fulano, para o Marquito, porque o Marquito ele é o cara que precisa ver esse ponto. Eu sou o diretor de conta do cliente, sou o gerente de conta do cliente, tem uma reunião lá para repassar todos os temas, o cara me pegou um negócio trabalhista, eu tô falando, velho. Eu falava antes, eu tinha que voltar, lembrar de tudo isso. Enquanto eu estava na reunião com ele, certamente a coisa estava bombando, eu ia ter que ver muitas urgências. Prestando atenção, né? Claro. Cara, animal. Tá tudo lá, eu mando ele processar na reunião, ele sai com todos tudo. Para reunião online é perfeito, porque ele já sabe quem é quem, porque ele é convidado. Eu mando um endereço, eu convido legal, lá cara. O Fred, o nome do negócio. O Fred @Firefly. Eu mando, lógico, sempre pedindo autorização para o cliente, porque isso é gravado, né? Então ele grava a reunião e vem perfeito. E o que se diz é que nós teremos isso em tempo absolutamente real. Já existe um pequeno delay hoje de 2 segundos, mais ou menos, que já é bom pra caramba, pra tudo que tinha, né? Sim. Puta, muito legal. Eu tentei esse tópico pelo seguinte, né? Para ter um desfecho daquilo, fechar uma conclusão aqui, né? Que você trouxe ali muito bem. Peguei uma tese, peguei uma decisão, peguei uma jurisprudência, seja o que for, né? Você pode pegar isso, pode pedir para trabalhar, então bastante. Pô, a tua cabeça vai longe, né? Principalmente que a criatividade do GPT, assim, não é nem como calcular, mas muito maior do que a nossa. E depois, para finalizar, seria essa parte do vídeo. Isso me impressiona muito. Porque aí você, porra, não sei gravar. Cara, para com isso. Você pode fazer um negócio pro Instagram, você pode fazer um negócio pro YouTube, você pode fazer um canal do YouTube nesse momento e começar a fazer um post, sei lá, por dia. E uma parada que a galera não tá percebendo. Tanto que, só abrir um parênteses rápido, houve um processo agora que ganhou certa relevância aí, de uma menina, né? Que daí começam esses casos, porra, que inclusive vai dar muito pano pra manga, vai dar muito processo. Então, um advogado criminalista com essa veiazinha aqui para inteligência, né, artificial, com essa veia pro digital. Uma menina teve as suas fotos, na verdade, um menino numa escola que eu não me recordo, lá em São Paulo, pegou então a face da menina, pegou algumas fotos dela e pediu para a IA reproduzir algumas fotos dela seminua ou nua e soltou e vazou na rede. Então, assim, eram fotos da menina que não eram fotos reais, mas, pô, prejudicou a imagem da menina pra caramba. Colégio tradicionalíssimo. Tradicionalíssimo. Quando foram ver, pô, o menino falou, não, peraí, foi com IA. E aí, velho? Olha o tamanho do pepino, né? Veja, a gente está no meio do olho do furacão. O que vai ter de cagada, meu amigo? A gente está aqui tentando identificar as ferramentas de produtividade, mas o que eu costumo dizer, cara, não bote a culpa na IA pela vida do ser humano, né? A gente consegue ser pior que qualquer outra coisa e também melhor do que qualquer outra coisa. Vamos tentar focar. Tem que punir, tem que ser rápido e boa. Usar o que funciona, né? Sabe? A gente... Se a gente voltar daqui 2 anos, deu 2 anos daqui, a gente fala, caramba, não imaginava. Não, isso aqui nesse ponto. Vai ser cringe, né? É assim como falar cringe, já tá vendo cringe? Falei cringe pra minha filha esse dia, falou, nossa, papai, você tá falando cringe ainda, não fala mais cringe. Mas uma última dica que é interessante. Um material que é essencial, quer começar a usar, tira uns minutinhos para ler, procura lá no Google, OpenAI, ou seja, OpenAI, Best Practices, né? Boa. Eles têm no site deles, que numa parte de Documents, Guides, cara, te juro, é uma coisa muito curtinha. Eles são 6 estratégias e respectivas táticas. Muitas das coisas que eu comentei aqui, de ser detalhado, passo a passo, utilização de palavras, sabe? Quebrar a tarefa. Tudo isso você encontra lá detalhado com exemplos.
ele te dá exemplos. Então, quando você pega os caras que ele não vai comprar prompt, o que o cara da prompt fez, não, ele foi ler aquilo lá e tá aplicando aquilo ali, que não vai servir para você se você não souber o que está fazendo, não tiver essa interação. Porque ele não vai te dar uma resposta pronta, não vai te dar uma resposta excelente no primeiro momento. Você vai ter que ter essa interação. Cara, melhor aqui, melhor ali, não gostei disso. E às vezes não vai dar nada certo, meu amigo. E a mão da massa faz na unha mesmo. Porque tem dias que realmente eu já percebi isso. Às vezes a coisa não funciona. Prompt, que é sistema mercado, que isso também é uma verdade, não pode contar com isso ainda hoje, tá? Sim. Eu assino lá o 4.0, pago, a versão paga, e a instabilidade que ele tem é muito grande. Sim. O custo, tanto é que eu tô com um propagandista do 4.0, um amigo meu perguntou, cara, assina, que vale. Cara, tentei, bicho, olha a mensagem. Ó, não estamos, suspenderam novas assinaturas porque não estão tendo. Não estão conseguindo, né? Aí sabendo agora, foi recente isso. Né? Aí que ele ficou com vontade de assinar, né? Pra caramba. Ele Marcelão, baita aula, como sempre, né? Aquela vez já foi super legal. Assim, dá pra ficar falando sobre esse assunto? Você emana, né? Eu lembro disso. Você emana do teu olho brilha, né, cara? Querendo falar mais sobre isso. E fala super bem, né? Então, vamos marcar outras ocasiões, porque a gente tá preparando fazer alguns eventos de comunidade, dá pra gente bolar algumas coisas, trazer você para trazer alguns exemplos práticos, deixar rolar algumas ferramentas agora, falar, pô, vamos falar só de ferramenta. Ó, isso aqui faz, sabe? Então, vai juntando isso pra gente trazer você de volta e vamos bolar alguma coisa. E vamos ver o interesse que gera, né, o engajamento. Se, por exemplo, começarem a surgir, pô, gostamos, queria escutar um pouco mais, pode contar comigo aí, venho mesmo aí. Isso que eu te perguntar, deixa os teus dados de contato, como é que as pessoas te procuram? Pode te acionar, sei lá, no LinkedIn, no Instagram, por onde você prefere? LinkedIn, acho que é uma boa. Marcelo Dias Barbosa, é só encontrar lá, não sei de cabeça. Boa. Mas Marcelo Dias Barbosa. Acho que acha fácil, porque eu já fiz essa busca. Sabe? Aqui. Então não tem muito segredo. Tá. E também posso até, não sei se é comum isso, mas até manda no WhatsApp mesmo. Pô, passa aí, pode passar. 41 9600 8886, me chama mesmo, sabe? É um assunto que eu realmente estou disposto. Porque eu acredito que a gente está no momento zero de algo que daqui 5 anos a gente vai olhar para trás e falar, caraca, a gente não imaginava que tudo isso ia acontecer. Passou, vai passar como um meteoro mesmo, né? E para quem quiser aí assistir um pouquinho, assista Hair, aquele filme, Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson, porque aquilo que você falou de ter essa coisa do Tinder, cara, você assiste e fala, como é que o cara pensou nisso? Fato. Em 2014 é o que está acontecendo. Fato, com certeza. Muito bom, Marcelo. Obrigado mais uma vez por ter topado o convite, por estar aqui, dividir com a gente um pouquinho. Para você que nos acompanha, sabe que aquele momento que a gente pede para você, puxa, compartilha isso, pega aquele amigo que tá, pô, não quero saber, inteligência artificial é chato pra caramba. Eu tenho uns amigos mais próximos aqui, dizem, pô, cara, não aguento mais povo falando de inteligência artificial. Falou, cara, que bom, agora é o momento que passa aquele ápice, né, que a galera, tipo, investir na bolsa e vão ficar as pessoas inteligentes que vão aprender a fazer aquilo dar certo. Então agora é o momento ideal de você, pô, pegar esse arquivo, pegar esse documento, pegar esse conteúdo, começar a compilar ele e colocar em prática. A gente só ainda mais eu que, pô, detesto coisas que não são aplicáveis, porque o nosso dia é muito curto. Então, eu prefiro estudar algo que eu consiga aplicar. Falo, como é que isso aqui, eu ganho mais dinheiro com isso aqui, como é que isso aqui aumenta minha eficiência, como é que eu gero mais felicidade. Então, eu estou usando para um monte de coisa, eu sou extremamente cético com essas coisas, sabe? Eu gosto de novidades que são aplicáveis mesmo. Tipo, o óculos, sei lá, o óculos da inteligência que é antes de inteligência. Multiverso. Do multiverso. Falei, cara, eu vi uma vez, botei, cara, não é para mim, deixa quieto, tchau, porque eu não vi muita aplicação, pelo menos no meu dia a dia. Então, de fato, a gente está aplicando, e aqui na Turmind você vai ver a gente falar o tempo todo sobre isso. Então, compartilhe o conteúdo, depois diga se você gostou, manda mensagem para o Marcelo também, tá? Que a gente gosta de saber se está fazendo sentido para você. Um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts. Valeu!